Então, olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro Pod Farma da Informa. A nossa convidada de hoje é mestre em Ciências Farmacêuticas pela Universidade da Beira Interior, a instituição que atualmente frequenta e está a finalizar o doutoramento em Ciências Farmacêuticas. Desde janeiro de 2025 é farmacêutica residente em análises clínicas na Unidade Local de Saúde da Guarda. Realiza ainda atividades de investigação incidentes maioritariamente nas áreas das doenças cerebrovasculares, envelhecimento, doenças neurodegenerativas e estudos metabolómicos, com especial foco nas técnicas de ressonância magnética nuclear aplicadas à descoberta de novos biomarcadores em idosos. Eu tenho colaborado desde 2018 como monitora nas aulas práticas em unidades curriculares do mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas na UBI. Boa tarde, professora. Desde já agradecemos o facto de ter aceito o nosso convite, de modo a podermos trazer perspectivas diferentes para os nossos estudantes. Como sabemos, a UBI é conhecida pelo seu espírito académico e sabemos também que ao longo do seu notável percurso frequentou uma turma académica. Conte-nos como foi a sua experiência e se aconselha os novos estudantes a integrar neste tipo de atividades. Ora bem, antes de mais, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Eu estou verdadeiramente feliz por estar aqui convosco hoje. Até me senti importante com a vossa descrição do meu currículo, meu Deus. Obrigada. Sou uma simples estudante que veio do litoral para o interior e que se apaixonou pela Covilhã, pela UBI, pelas gentes de cá e por cá decidiu ficar, agora um bocadinho ali mais ao lado. Quero também dar-vos os parabéns por estarem constantemente a inovar no UBI Pharma. Não há mandato que não traga uma, duas, uma dezena de surpresas. E eu fico muito, muito feliz que vocês, ano após ano, continuem a fazer o esforço de chegar cada vez mais aos estudantes, pelos meios ou pelos mídias que eles mais utilizam. E, claro, agradecer-vos mais uma vez o convite. Então, respondendo à questão, Tuna, eu recomendo não só a Tuna, como qualquer atividade académica fora da sala de aula, ok? A minha experiência na Catuna aos Saltos ainda é, ok? Porque eu sempre que posso, lá estou eu. Festivais, atuações, ainda há pouquíssimo tempo tivemos um espetáculo no Teatro Municipal da Covilhã e é sempre bom rever quem esteve lá que era mais velho, quem esteve lá já quando eu era das velhas, quem chegou novo e ver que há todo aquele espírito da comunicação intergeracional e do verdadeiro espírito de grupo e de partilha. O que é que a Catuna aos Saltos me trouxe? A mim enquanto estudante? Trouxe-me sanidade, não vou mentir, porque eu ia para os ensaios da Tuna e era o meu momento de descontração. Eu não pensava em mais nada que não fosse estar ali a divertir-me, a sorrir, a cantar, a desfrutar da música e literalmente na palhaçada com a malta. Claro, também temos momentos sérios, ok? Isto também dá trabalho, é como tudo. Também dá trabalho, também é preciso empenho, consome-nos muito. Então há alturas em que há festivais, em que há o nosso festival que é organizado por nós ou alguma outra atividade que é organizada por nós, aquilo consome cor e cabelo, passando a expressão. Mas eu aconselho toda a gente que tem interesse em participar em atividades extracurriculares a fazê-lo. Seja a Tuna, seja o grupo coral, seja o grupo de fados, seja a associação académica, seja o núcleo, o grupo de teatro, o que vos desperte interesse, vão. Porque é preciso que vocês tirem a cabeça dos livros. Eu digo sempre isto à malta quando vou dar aulas, que é, se tiverem que optar entre dormir e estudar, durmam. A sério, durmam. E, portanto, se tiverem que optar entre ir 2 horas, descontrair, ou estarem com a cabeça enfiada nos livros, vão descontrair, ok? Porque quando voltarem a pegar nos livros, o vosso cérebro vem limpo, não vem ansioso, não vem pressionado. Foi de género, não, eu estipulei aquele tempo, eu estipulei aqueles dias, portanto, agora vou estudar. Mas é literalmente serem, como é que eu vou dizer isto sem parecer que vos estou a tentar dar uma aula. É vocês serem regrados convosco, mas regrados também na diversão, que é dizendo, não, eu preciso de me divertir, portanto eu vou, não se castiguem, porque isso só vai gerar frustração,
ok? Portanto, sim, minha experiência é muito positiva e eu gostei muito e recomendo toda a gente. Quais foram os maiores desafios que enfrentou durante o MICF e como os superou? Ora, maiores desafios. Bem, eu fui, quando eu cheguei, eu sou da Marinha Grande. Acho que vocês não disseram isso na minha descrição curricular. E em 2010, quando eu cheguei, da minha cidade havia cá mais uma pessoa que estava a estudar cinema. E por acaso morávamos debaixo do mesmo teto, ok? Mas eu vim de uma cidade litoral para o interior e eu senti-me assim, sem chão. Assim, onde é que eu vim parar? O que é que eu estou aqui a fazer? Mais dificuldades, além da deslocação, que acho que a maioria de nós passa por isso. Foi a questão de ter que estudar. Porquê? E eu agora sem falsas modéstias. Eu era a pessoa que ia às aulas, eu estava atenta nas aulas e o que eu ouvia das aulas eu um pouco mais fazia. Eu lia assim, passava as páginas no dia anterior às avaliações e chegava-me para ter muito boas notas. Eu cheguei aqui à faculdade e achei que podia fazer o mesmo. E depois tive a primeira frequência de matemática e levei como 8. Liguei desesperadíssima à minha mãe: mãe, vem-me buscar, que isto não é para mim. Tu não investas o teu dinheiro na tua filha, que não vale a pena. E a minha mãe, com toda a serenidade, disse: filha, tem calma, estás a adaptar-te, é agora ao início, vamos ver como é que corre. Mas eu sei que tu não fizeste de propósito, mas tens que estudar um bocadinho. Pronto, está bem, se calhar tenho que estudar um bocadinho. E foi literalmente isso, foi ganhar novas rotinas de estudo. Mas eu também nunca fui viver só para estudar, garanto-vos. Essa foi a minha segunda dificuldade, foi aqui não posso brincar, aqui tenho que estudar, porque senão há consequências graves que mexem comigo e com a carteira dos meus pais. E depois era a questão quando eu cheguei ao terceiro ano, porque nós estamos ali, primeiro e segundo ano, com um sistema, chegamos ao terceiro ano, vamos com a bufatada das tutorias e da autoaprendizagem. Eu assim, o que é isto? E eu lembro-me no terceiro ano ficar assim, mas porquê que não podem só passar slides e mostrar-me como é que as coisas são, porque é que eu tenho que aprender sozinha, porque é que eu tenho que estar aqui a fazer isto? Não podemos ser como uma universidade normal em que as pessoas vão para um anfiteatro grande e estão ali. E depois eu percebi, isto dá jeito. Sabem quando é que eu percebi que isto dava jeito? Quando fui para o meu estágio curricular, ou seja, ambiente laboral, e eu tive que me desenrascar sozinha muitas das vezes, mas tinha que me desenrascar sozinha em desafios que as minhas supervisoras me estavam a colocar. E como eu passei por um esquema de ensino, ou por um método de ensino, que é, tu sabes onde procurar, agora procura, informa-te, aprende, e quando tiveres alguma informação, então procuras o tutor se quiseres chegar um bocadinho mais longe ou se quiseres perceber um bocadinho melhor. Mas a base tem que partir de ti. Esta dinâmica no mercado de trabalho e agora na residência também ajuda imenso, ok? E eu sei, nós somos atrocidades aqui, eu também fui, com o método de ensino, mas acreditem que faz toda a diferença. Agora, como é que se ultrapassam, ou na minha altura, como é que eu ultrapassei grande parte das minhas dificuldades? Com os meus amigos. Não vou ser hipócrita, ok? Nós de antes fazíamos uma coisa que eu acho que se calhar vocês já ouviram falar, que é o hospital tinha salas de estudo. De antes nós não tínhamos as salas de estudo da biblioteca aberta, nem tínhamos a sala 24 horas. Mas o hospital tinha umas salinhas ao lado daquilo que era a antiga biblioteca, onde nós podíamos estar a estudar noite dentro. E não estudávamos só nós ciências farmacêuticas, também estudava muita malta de medicina. Eu fiz muitos amigos de medicina, não só na Tuna, mas também nas noites de estudo do hospital. Eu nunca ia sozinha, nós íamos sempre um grupinho, e quando estávamos aqui na biblioteca, quando surgia alguma dúvida, às vezes lá com as nossas assistentes, pouco barulho. Mesmo assim, nós falávamos baixinho, trocávamos impressões, e era precisamente da troca de impressões e da troca dos bocadinhos de conhecimento que cada um de nós tinha, que surgia o consenso e o verdadeiro entender das coisas. Por isso, sem dúvida alguma que o estudo em grupo, a partilha, porque é assim, não só para o estudo, eu estava a 250 km dos meus pais. Sempre que eu precisei, quem me estendeu a mão foram colegas meus de curso, amigos meus que eu levo para a vida.
com quem eu morava, ou até com quem eu não morava, mas que éramos muito próximos e que sim, acolhendo eu uma família que não partilha os mesmos genes, mas partilha a mesma essência, e eu acho que isso é que é bonito. E durante este processo, teve algum professor ou algum mentor que a influenciou ou que marcou o seu percurso académico e de que forma? Ok. Pergunta gira, porque eu falei sobre isto nos agradecimentos da minha tese de doutoramento. Sim, eu já entreguei a tese, estou à espera de defender. Portanto, eu espero que seja soon to be doctor para adicionar aí à descrição que vocês fizeram. Há um docente desta casa, não vai ser surpresa para ninguém, com quem eu tenho uma grande amizade e com quem me identifico muito, que é o professor Inácio. O professor Inácio porquê? O professor Inácio foi a primeira pessoa que pegou em mim e naquilo que eu estava a dizer em relação à investigação, em relação ao laboratório, em relação à forma como eu estava a pensar, e foi de género: ok, espera aí, porque o que tu estás a dizer não é estúpido de todo. Explica-me lá a tua versão melhor, explica-me lá isso, como é que tu estás a pensar? E foi a primeira pessoa que me deu crédito no âmbito de uma coisa que eu gostava muito de fazer, que era estar no laboratório. Portanto, sim, eu tenho uma grande estima pelo professor Inácio, uma grande admiração. Eu acho que não deve... Aquele homem está na fundação de quase tudo o que é esta casa onde nós estamos agora. E eu acho que não deve haver muitos docentes atualmente que tenham o grau de preocupação com os estudantes, mais do que os resultados, com o bem-estar, como ele. E por isso o professor Inácio terá sempre o meu respeito e o meu carinho, aliás. Acho que não há dia que eu não venha a esta casa que eu não tente pelo menos dizer-lhe um olá. Outra docente, porque eu tenho uma enorme admiração, acho que também não vai ser surpresa para ninguém, é a professora Luísa Granadeiro. Não sei se vocês conseguiram ainda ter algumas aulas com a professora Luísa, mas a professora Luísa era aquela docente que entrava na aula a saber exatamente aquilo que ela queria que nós soubéssemos no fim. Ir às aulas da professora Luísa significava que eu chegava a casa, eu revia a matéria estava estudada. Ela tem uma forma extraordinária de transmitir conhecimento e é muito objetiva e orientada para isto é aquilo que vocês precisam saber, ponto. E depois foi a professora Luísa a primeira a incutir-me o bichinho do doutoramento. No dia em que eu defendi a minha dissertação de mestrado, a professora Luísa foi presidente do júri e a professora Luísa virou-se para o meu pai e para a minha mãe quando nos estávamos a despedir e a vir embora, já depois de eu saber a minha nota, e virou-se para os meus pais e disse assim: olhem, eu não sei o que é que os senhores acham do que eu vou dizer, mas nós não vamos deixar a Nádia ir a lado nenhum. Portanto, Nádia, prepara-te porque vais voltar. E eu na altura não percebi muito bem o que é que ela me estava a querer dizer. Pouco tempo depois, ela apanhou-me aí num corredor e perguntou-me quando é que eu vinha fazer um doutoramento. E, portanto, lá está, a professora Luísa, a primeira pessoa que reconheceu em mim: ok, tu tens capacidade para isto, ou pelo menos abertamente reconheceu em mim: tu tens capacidade para isto. E eu achava que a professora Luísa olhava para mim e pensava: pronto, ok, é mais uma que anda lá na TUN, anda lá no núcleo, anda lá na APF, não sei como é que ela faz para gerir isto tudo, ainda consegui passar às disciplinas. Mas ela consegue. Eu achava que era só isto que ela pensava de mim, pois não. A professora Luísa sabia exatamente em que situação é que eu estava. Porque nós aqui não somos só mais um número. E eu acho que muitas das vezes, se calhar, nós não sabemos isso dos docentes, mas nós aqui somos estudantes, somos pessoas, não somos só mais um número num auditório. Terceiro docente, professora Olga. Professora Olga, extremamente metódica, e ensinou-me a importância de saber debaixo do teto em que eu estou em termos jurídicos, legais e de normas, e a importância que isso tem. Que a maioria das pessoas olha para aquilo e pensa: ai que seca, leis, normas, não, elas são importantes, são essenciais e nós devemos usá-las como quase as tabuinhas que nós pisamos para saber para onde é que vamos. E a professora Eugénia? A professora Eugénia tem, para quem já teve aulas com ela,
sabe que ela tem uma forma muito própria de transmitir conhecimento também. Mas ela consegue ser aquela pessoa que, por mais anos que passem, ela mantém aquele espírito jovial e ela entra numa sala de aula e parece que o cansaço dela se vai, porque ela vai ali e dá tudo. Mas consegue fazê-lo de uma forma tão leve e tão bem disposta que, por muito complicados e às vezes pesados que sejam os conteúdos que ela leciona, nós temos vontade de estar ali. E então pronto, são estes os meus 4 exemplos assim que marcaram de docentes que marcaram o meu mestrado. Em relação ao seu percurso académico, como foi a experiência de entrar na faculdade, sempre soube que queria ciências farmacêuticas, e em relação ao seu doutoramento e residência, sempre soube que queria isto ou tinha outra ideia? Então, quanto à farmacêutica, sim. Porquê? Porque eu gostava muito de química, sempre gostei muito de química. Eu fiz inclusive universidades de verão direcionadas para a química, para a biologia molecular, e adorei. Portanto, eu sabia que tinha que ser qualquer coisa com química. E também gostava muito de saúde. O que é que junta química e saúde? Não é? Óbvio, ok. Quanto à outra parte, ao doutoramento, eu tentei trabalhar em comunitária, porque eu tive uma ótima experiência de estágio curricular. Mesmo, e eu achei, é isto que eu quero fazer. E depois, fui 2 meses trabalhar para uma farmácia completamente diferente daquela em que tinha estagiado, odiei e chegava a casa todos os dias com vontade de chorar. E eu sentia saudades do laboratório, porque eu tinha estado no laboratório a desenvolver a minha tese de mestrado e eu tinha saudades da investigação e do laboratório e estar a fazer coisas novas todos os dias, e eu sentia que atrás com todo o respeito à malta que adora a comunitária, que eu acho que são uns heróis, eu sentia-me a emborrecer atrás daquele balcão, ok? Sendo bastante sincera. Mas lá está. Valorizo a sério todos os nossos colegas que vestem aquela bata todos os dias com um sorriso no rosto e o fazem com distinta alegria. A sério, de tirar o chapéu. Não era para mim. Então, como não era para mim, eu gostava era do laboratório. Os meus pais, durante alguns meses, quase um ano, acho que foi durante 8 ou 9 meses, eu estive aqui como voluntária no SICS a fazer investigação, ok, a ver se conseguia ganhar algum currículo, para poder candidatar-me a bolsas, ok? As 3 primeiras vezes que tentei concorrer à FCT, nunca consegui ganhar uma bolsa de doutoramento, mas entretanto, depois daqueles meses que tive cá a fazer voluntariado e que os meus pais é que me suportaram económico ou financeiramente, eu consegui ganhar uma bolsa de um projeto que veio aqui para o SICS, que era o projeto ICAN, e que teve duração de 3 anos e meio, cerca disso, e no final do ano do projeto ICAN eu candidatei-me a uma bolsa de doutoramento e aí sim consegui ter uma bolsa de doutoramento financiada pela FCT. E na altura eu sabia que queria muito acabar o meu trabalho de investigação laboratorial que eu tinha começado na bolsa do projeto ICAN. Só que meteu-se ali a pandemia no meio e veio-me estragar um bocado os planos. Porque nós estávamos num projeto que dependia de idas periódicas a ERPs, as estruturas residenciais para idosos, e com a pandemia, o que é que aconteceu aos lares? Fechados, e acabou-se as minhas idas aos lares. Mas eu sabia que eu queria tirar conclusões e queria que efetivamente o trabalho que eu desenvolvi tivesse algum tipo de proveito, não é? E então trabalhei para isso e estou agora a concluir, não é? O meu doutoramento. Porquê a residência depois do doutoramento? Qual é que é o passo a seguir ou que geralmente se segue um doutoramento? Ou entram em doutoramento já quando estão numa fase mais ou menos alicerçada da vossa carreira profissional e vão fazer um doutoramento em alguma coisa que seja até proveitoso para a empresa, ou para o âmbito em que estão a trabalhar, ou então se fazem um percurso todo à academia, que é o meu caso, e depois fazem um doutoramento, o expectável a seguir é que sejam absorvidos pela academia, seja aquela onde se formaram, seja outra, ok? Mas continuem ligados à investigação e ao ensino académico. Não foi para mim.
Não foi para mim, não foi por não gostar da UBI, não tem nada a ver com isso. Eu continuo a adorar a UBI será sempre a minha casa e é com todo o gosto que cá venho. Todos os dias em que meto os pés aqui é aquele sentimento nostálgico bom que vem. Mas eu pessoalmente preciso de novos desafios. E o que é que eu percebi durante o meu doutoramento? Que eu gostava muito da parte da patologia. Tanto que o meu doutoramento assenta todo na parte de patologia, investigação de novas vias patológicas, novos biomarcadores para o acidente vascular. E então eu comecei a pensar, ok, estou a acabar, estou quase a defender, não quero continuar só a dar aulas e fazer investigação, porque eu gosto muito da parte que eu mais gostei foi trabalhar junto dos idosos e ligado à patologia. Ora, qual é o sítio que junta pessoas, mais análise, que é laboratório na mesma que é o que eu gostava, mais patologia? Análises clínicas, ok? Por isso é que eu fiz o exame de acesso à residência e fui parar à residência farmacêutica em análises clínicas. Pode-nos explicar um pouco sobre o que envolve a residência farmacêutica em análises clínicas? Ok. Então, a nível de residência, primeiro vocês têm que ter concluído o MICF, ok? Em termos de processo, é bastante simples. Vocês entregam, vocês candidatam-se, ok? À prova, há uma série de burocracias depois que têm que preencher, mas o essencial é que tenham o vosso certificado de conclusão do MICF, ok? Depois, fazem um exame, onde para o exame sai um género de chamam-lhe mesmo uma matriz de conteúdos, que serão abordados e em que medida é que eles são abordados, ok? E depois o exame são 100 perguntas. 100 perguntas, têm, já não sei se é, acho que é 2 horas e meia para fazer o exame. Depois do exame sai uma nota e a vossa nota de seriação, depois aquilo aparece, todos os candidatos aparecem numa lista, são seriados, com base a vossa nota de seriação depende da vossa nota de conclusão de curso e da nota que tiverem no exame, ok? Depois, em termos de processo daí para a frente, vocês têm que escolher, quando sai depois a lista para a escolha de opções, as áreas para que querem ir e as ULS em que querem ficar. Claro que é assim, se a vossa primeira opção for farmácia hospitalar na ULS da Cova da Beira, põe essa em primeiro, ok? Agora, o que é que pode acontecer? Imaginem que há alguém que acima de vocês põe também como primeira opção aquela que vocês tinham posto. Entra essa pessoa, vocês ficam para a segunda. Mas se houver alguém acima de vocês na lista de seriação que tenha escolhido a que vocês puseram em segundo, tipo em primeiro ou em segundo, entra a pessoa que ficou à vossa frente, estão a ver? Sim. E eu sei que isto causa alguma confusão porque nós estamos habituados ao esquema do internato médico, que é, eles são chamados por ordem e veem o que é que há disponível e o que há disponível escolhem e ficam onde escolhem e acabou. Connosco não funciona assim, ok? É um bocadinho mais confuso. Mas eu acho que vocês não se devem de inibir de se candidatar para onde vocês querem ir, principalmente só porque olham para a lista e veem, eu conheço esta pessoa, eu sei que ele é dali, eu sei que se calhar ele se vai candidatar ali. Vocês não sabem nada sobre a outra pessoa, ok? Portanto, vocês chegam e eu acho que o melhor que têm que fazer é candidatar-se pela vossa verdadeira ordem de preferências, ok? Depois disso, é tudo processo administrativo com as ACSS e com os hospitais. As ACSS informam que vocês vão, os hospitais, nomeadamente ali a ULS da Guarda, até costuma ter uma cerimónia de recepção aos residentes e juntam-nos com os internos, seja de ano comum, seja de especialidade das áreas médicas, e fazem o acolhimento de quem chega novo. Eu acho que é uma coisa bastante boa que nós temos ali na ULS da Guarda, mas daquilo que eu sei, a maioria das ULS não tem este tipo de procedimento. Mas depois disso é basicamente vocês estarem a conhecer nos primeiros dias os serviços para onde vão, delinearem o vosso plano de residência, pelas áreas que vão começar, o que é que vai ser a partir dali sequencialmente, e desfrutarem, sobretudo. Mas sim, o processo de acesso à residência é basicamente este. Agora,
Ajuda, se estiverem interessados. Já há plataformas que vos ajudam a preparar para o exame, ok? Têm a Sociedade Portuguesa dos Farmacêuticos de Prática Clínica, ok? E têm também da Ordem dos Farmacêuticos, a secção regional Sul e Ilhas, não estou a erro, sim, que é minha. De vez em quando falha-me o cérebro. Que são diferentes, ok? Da SPFSC, desculpa, nunca sei dizer este nome, assenta mais numa base de resolução de perguntas. A Academia da Prova de Ingresso da Ordem tem toda a parte de primeiro contextualização teórica, ok? Mesmo com formadores, e depois então têm perguntas por módulo, ok? E tem um género de uma simulação daquilo que é o exame, ok? Só para não acharem que, então agora tenho que estar para o exame e vou aqui cair de paraquedas. Não. Já temos estruturas organizadas que vos ajudam a orientar o vosso estudo. Quais foram as experiências mais enriquecedoras na residência? Até agora? Tive muitas. Ainda só passou um ano. Ok, sem dúvida a que me enriquece diariamente é que diariamente nós aprendemos coisas novas. Ok? E quando nós estamos a chegar ao final de uma área, que é o meu caso, estou a chegar ao final do meu estágio em microbiologia, e que achamos que, pronto, acho que já não há assim muito para acrescentar àquilo que eu já vi. Porque nós estamos a trabalhar com doentes e cada doente é um caso e as possibilidades são infinitas, ok? E nós estamos constantemente a aprender. Outra coisa que eu gosto muito por ser residente na ULS da Guarda é que nós somos estimulados também todos os dias a fazer coisas novas e ali, dada a realidade dos outros residentes ou de outros residentes com quem eu falo, que são espalhados pelo país, ali nós podemos falar diretamente com os delegados que vêm das casas comerciais, que vêm apresentar equipamentos novos, que vêm apresentar testes novos e os nossos tutores da residência e até a direção clínica de serviço incentiva-nos a estar presentes e a aprender e a ouvir e a falar e a tirar dúvidas, porque eles literalmente formam-nos para sermos profissionais do futuro e nós no futuro vamos ter que o fazer, porque não começar agora, ok? E é muito enriquecedor quando nós sabemos que há um determinado equipamento novo que vai fazer Y e Z parâmetro e chega ao pé de nós e nos diz assim, olha, vocês têm interesse de testar? Está aqui, testem. E vocês estão literalmente a contribuir para o serviço que também vos está a formar. E eu acho que as coisas são boas quando é assim, quando damos e recebemos, quando é recíproco. E eu gosto muito dessa parte também na minha residência. Outra coisa que eu adoro na minha residência é as pessoas com quem eu trabalho todos os dias. Eu tenho a felicidade de estar num laboratório onde eu não tenho queixa de uma única pessoa. Todos me receberam muito bem. Tenho a felicidade de poder brincar com todos eles diariamente e do trabalho ser efetivamente... Eu chego ao meu trabalho todos os dias com vontade de trabalhar. E lá está, já dizia o outro senhor, faz aquilo que gostas na vida e não terás de trabalhar nem mais um dia. E é literalmente assim que eu me sinto. Portanto, olha, vou aproveitar para agradecer ao LS da Guarda a forma espetacular como me tem recebido e como tem lidado comigo. E amanhã vemos outra vez, como é óbvio. E a parte mais desafiante da residência, qual foi e como lidou com isso? Olhem, a mais desafiante, lá está, porque eu nunca fui de estudar muito, é agora ter que voltar agora tenho que me sentar e tenho que estudar. E tenho que ler e tenho que voltar a focar-me aqui no estudo, que é uma coisa que eu já não estava muito habituada, porque uma coisa é quando nós estamos a fazer doutoramento e estamos a ler só sobre aquilo que nos interessa, ok? Agora eu tenho que ler sobre tudo o que está relacionado com a área da microbiologia, desde o que eu menos gosto, tipo parasitas, ao que eu mais gosto, tipo fungos. Pronto. As bactérias estão aqui no meio, eu também gosto muito das bactérias. Também esqueci dos vírus. Não, dos vírus também gosto. Gosto muito, mas nós vírus fazemos por biologia molecular, que eu também, é uma área que eu gosto muito, aliás, este mês até estou mais dedicada à biologia molecular. Mas sim, o meu grande desafio é esse, é ter que voltar agora não ter que estudar outra vez. E vai ter que ser.
O segundo grande desafio é nós achamos sempre que estamos a perder o comboio, porque o tempo passa a voar e parece que nós estamos sempre a lutar contra o tempo. E depois nós falamos com outros colegas nossos que já foram fazer os estágios de não sei quê, não sei da onde, ou INSA, e sei lá, a citogenética de Coimbra ou da Covilhã, e eu penso assim, ai meu Deus do céu, como assim? Eu estou na micro, ainda tenho tanta coisa para fazer e acho que já estou a perder o comboio. Pronto, é esta sensação de andarmos constantemente atrás do tempo. Eu sei que nós entramos e pensamos, 4 anos chega perfeitamente. Não chega para tudo aquilo que nós queremos fazer. Isso garanto-vos. E investigação, que eu me estava a esquecer. Não é dificuldade, é desafio, porque eu confesso que não estava à espera de encontrar tanta investigação ligada à componente do laboratório. E o Dr. Paulo, que é agora o meu tutor, Dr. Paulo Tavares, quase todos os meses salta uma pipoca nova de um estudo que eu acho extraordinário e super interessante, e eu só consigo pensar assim, espera aí, isto é interessante, mas onde é que eu vou encaixar isto em tudo que eu já tenho para fazer? Mas nós devemos dar algum jeito. Mas sim, a questão de haver pessoas como o Dr. Paulo que olham para as coisas e querem perceber como é que aquilo pode ter algum tipo de impacto positivo no nosso serviço e que nos pedem literalmente para, olhem, vocês já que estão aí, cérebro fresco, cabeça nova, pensem lá um bocadinho sobre isto. E lá está. Eu então sinto-me um peixe fora d'água, porque eu microbiologia não tocava desde 2013. Então agora, tanto a nível de reaprender o que são conhecimentos que foram esquecidos, como ainda ter que procurar pelos novos, pronto, tem sido assim dos maiores desafios. Que competências considera importantes para alguém que queira seguir esta área? Eu não quero soar derrotista, porque não é isso que eu estou a tentar passar, mas vocês têm que ser resilientes e têm que gostar, ok? Mas eu digo, o gostar não chega. Vocês têm que ter mecanismos para se automotivarem a continuar, ok? E eu podia dar-vos exemplos de colegas que são residentes, que eu acho que são histórias de vida fabulosas, tipo mães, nos seus 40 e tal anos, que tinham um contrato, podiam ter-se submetido ao exame de especialidade, porque a parte salarial seria muito maior do que sendo residentes, mas a troco de fazerem uma formação melhor e mais completa, regrediram do ponto de vista salarial e estão a fazer a residência como todos os outros. E em conversas que nós temos uns com os outros, e vocês vão dizer, mas como é que é possível? Mãe, 40 e tal anos, com despesas, como é que tu aceitas reduzir isto? E a resposta que eu tenho é, eu gosto, eu quero saber, eu quero aprender. Portanto, primeiro têm que ser interessados e depois têm que ser resilientes, ok? Para mim, é a chave para o sucesso. E como é que acha que a residência ajudou a moldar a sua carreira profissional atual? Bem, eu ainda sou residente, amanhã estou agora a começar o 2º ano. Agora, que eu durante este ano que passou da residência, já percebi que eu quero continuar ligada à parte das análises clínicas, sem dúvida, ok? E eu acho que o moldar do futuro da carreira vem por aí, porque vocês até podem fazer um ano de residência e chegar à conclusão que não é para vocês, e está tudo bem, vocês rescindem o contrato com a CSS e vão à vossa vida, ok? Mas pelo menos têm a oportunidade de ir e de experimentar e perceber ou é isto ou não é isto. E eu acho que sim, que é um ponto decisivo na carreira farmacêutica, seja ela qual for, ou qual das áreas for, é vocês pelo menos irem e terem a oportunidade de experimentar e perceberem ou é ou não é. Durante a faculdade e a residência, como conseguiu gerir o tempo entre o estudo, prática e vida pessoal? Bem, eu já paguei psicoterapia que chega para poder dizer isto, portanto. Olhem, eu abdiquei muitas vezes da minha vida pessoal. Eu deixei muitas vezes de ir a casa, ver os meus pais.
E eu hoje olho para trás e penso assim, eu não faria diferente. E melhor que isso, os meus pais não queriam que eu tivesse feito diferente. Nem ninguém à minha volta da minha família. Seja o meu irmão, a minha cunhada, os meus sobrinhos, os meus avós, os meus tios, whatever, pessoas à minha volta. Porquê? Porque eu estou longe e ainda hoje me diz, ai filha, continuas tão longe. É mãe. Diz que foi a vida que eu escolhi. Mas eles sabem que eu estou feliz. E andar naquela azáfama do... Então vai, eu olho para o meu calendário do mês, eu fazia isto com os meus pais, que era no início do mês, eu olhava para o calendário do mês e dizia assim, mãe, segundo fim de semana de janeiro tem festival com a tuna não sei aonde. E a minha mãe, não vens, não é? Não. Mãe, depois no fim de semana a seguir também não venho, que tenho que ir com a APF não sei para onde. Também não vejo, pois não. Portanto, não estás no segundo nem no terceiro, pois não. Vou para a tua avó. Pronto. Ou seja, a gestão passava muito por isto, eu queria fazer tudo. E uma coisa que os meus pais sempre me deram foi, já antes de ir para a faculdade eu estava metida em muita coisa. E uma coisa que os meus pais sempre me deram liberdade para fazer foi de escolher, decidir. Género, tu podes fazer o que tu quiseres, desde que no final os resultados apareçam. E quando eu vim para a faculdade, o mantra foi exatamente o mesmo. E então, como eles viam que eu estava tão interessada, e depois cada vez que eu ia à casa tinha sempre um monte de coisas para contar, então nós estávamos horas à conversa no sofá. Se eu acho que eles percebiam a 10ª parte do que eu dizia, não, mas eles estavam interessados, ou pelo menos mostravam-se. E a gestão de tempo vem muito do, ok, se eu quero ir ao ensaio, vou dar um exemplo da turma, se eu quero ir ao ensaio segunda-feira, das 7 às 9, e eu tenho aulas até às 6, portanto dá-me ali uma horita para eu comer e para ir para o ensaio. Quando eu chegar do ensaio, vai ser cozinhar, jantar, dormir. E eu tinha que aceitar que naquele dia eu não ia fazer mais nada. Terça-feira, saí às 4 da tarde. Meus filhos, agora eu tenho que fazer o que eu devia ter feito ontem e não fiz, ok? Por isso sim, vem muito de uma gestão de calendário, ok? E também gestão de expectativas. E eu ainda hoje não sei fazer isso muito bem. Eu não paguei psicoterapia que chego para isso, que é gerir as minhas expectativas, porque eu acho sempre que consigo fazer muito mais em muito menos. A minha namorada dá-me tanto na cabeça por causa disso, meu Deus. Mas felizmente tenho alguém ao meu lado que me põe regras, quer dizer, olha, noção, porque tu tens 2 horas, não tens 8. E depois, se calhar, pronto. Mas sim, vem de vocês terem noção de, uma noção real, ok? Não seja como eu. Comigo resultava, mas era porque eu andava sempre em cima do joelho. E depois, claro, andava constantemente também muito cansada. E descansava onde? Fora dos períodos que eram de estudo e assim mais, que exigiam mais concentração. Por isso giram muito bem a vossa agenda mensal, do aqui é para ir sair com os meus amigos, ali é para ir para o núcleo, ali é para ir para a tuna, ali é para ir a casa, não sei o quê, porque se vocês forem organizados, a verdade é essa, vocês têm tempo para fazer tudo, até para sair até às 7 da manhã. A nossa pergunta agora também tinha um bocado a ver com isso, qual foi o método ou hábito que a tem ajudado a ser organizada e ao mesmo tempo produtiva? Agora ou no passado? Não sei. Pronto, no passado já falei um bocadinho, que era a questão do calendário. Início do mês, vamos lá ver o que é que eu tenho este mês. Pronto, e planear as coisas com antecedência. Agora, eu acho que piorei no meu processo de gestão de tempo. Isto porquê? Porque quando nós depois subscrevemos o pacote adulto Premium Plus, em que temos que fazer toda uma gestão domiciliária, a sério, aproveitei agora que não tenho que a fazer. É que depois na agenda do estar aqui, estar ali, estar acolá, então atualmente tenho que me dividir entre Estarreja, Marinha Grande, Porto, Guarda, Covilhã. Portanto, eu literalmente o meu calendário agora não diz só vou fazer isto, vou fazer isto onde? Porque tem impacto, tem outro ponto. E depois, além dos sítios todos onde é preciso estar naquele mês, é preciso juntar todo um limpar de casa, preparar a semana, porque durante a semana eu não vou ter tempo para andar a passar a ferro, nem a fazer grandes lavagens de roupa. E estão a ver, há uma logística acrescida. Yeah. Eu ainda não sei se sou adulta o suficiente para ter uma casa, mas de um modo ou outro lá me vou safando.
Mas sim, mete toda uma logística e depois a partir do momento em que começam a morar com um companheiro, uma companheira, a própria dinâmica debaixo do mesmo teto muda, porque já não são só vocês a decidir o que é que vão fazer naquele dia, não é? Olha, se eu hoje me der na telha ficar até às 2 da manhã a ver Netflix, fico. E não é que não o possam fazer quando têm um companheiro, mas é diferente, ok? Porque tem que haver uma partilha de vontades, geralmente. Não é que tenham que estar os dois a fazer a mesma coisa, mas há toda uma agenda conjunta que tem que ser articulada, ok? Porque se lá vai o senhor da internet hoje, alguém tem que estar hoje em casa àquela hora e eu não posso só obedecer, agora saio de trabalho e vou tomar café com os meus amigos. Estão a ver? Pronto. Por isso, com a residência, o meu tipo de dinâmica é este. Agora, eu vejo colegas meus que fazem a gestão do seu tempo, colegas meus lá do serviço, que continuam a levar uma vida tipo estudante, que é, ok, eu estou a morar num quarto alugado, mas não devo satisfações às pessoas com quem moro, digamos assim. E a gestão que eu vejo da parte deles é muito aquela que nós fazíamos aqui também na faculdade, que é, eu preciso de estudar, eu estudo. Eu preciso de sair, ir ao ginásio, eu vou. Mas tem uma maior flexibilidade. Não sei se me conseguem perceber. Sim. Ok, pronto. É por aí. Eu estou claramente a falhar na minha. Mas que conselho daria a alguém que está agora a começar a faculdade de farmácia e sonha com uma carreira em análises clínicas? Conselho. Ok. Eu costumo dizer uma coisa quando estou a dar aulas, que é para conciliarem com tudo aquilo que têm. Conciliar que há muita gente que diz, depois as pessoas querem que eu participe na vida académica, mas depois também me vêm cobrar boas notas. E eu dizia assim, meus filhos, saíram pessoas desta casa que andaram aqui mais anos do que aquilo que era suposto para fazer este curso e que são muito bem pagas atualmente, têm trabalhos dificílimos e são extraordinários naquilo que fazem. Portanto, o tempo que vocês andam aqui não importa assim tanto. O que importa é o que vocês vão ser como profissionais. Agora, dizer isso para quem quer entrar numa residência é uma hipocrisia. Dizer-vos que é indiferente vocês saírem daqui com uma média de 11 ou com uma média de 14. Estou a ser hipócrita. Porquê? Porque um dos parâmetros que mais conta para vocês serem seriados naquela lista que falámos há um bocadinho é a nota de final de curso. Ok? Por isso, para quem quer ir para análises clínicas, primeiro, é preciso perceber se gostam mesmo do laboratório, de tudo aquilo que implica estar nas diferentes áreas de um laboratório ou de um serviço de patologia clínica, porque não basta chegar e gostar de microbiologia, ok? Porque há outras áreas, há a hematologia, há a bioquímica, há a imunologia, há a biologia molecular, enfim, estão a perceber, portanto, é preciso gostar de uma série de áreas. Claro que é assim, não vou mentir, há sempre malta que gosta mais de hemato do que de micro, mas eu tenho que saber de hemato para ser especialista em análises clínicas, não é ver? Pronto, então. E depois, eu acho que é preciso gostar de fazer puzzles. Não estou a brincar. É vocês olharem para um hemograma e perceberem, porquê que eu tenho esta alteração? Deixa-me ir à bioquímica ver o que é que a bioquímica diz sobre isso. E ver se as peças encaixam. Porque quando as peças não encaixam, alguma coisa não está muito bem. Ou há algum problema no equipamento, ou há algum problema no reagente, ou houve algum problema na colheita da amostra, ou houve algum problema que já inclui a colheita da amostra, mas é algum dos pontos da fase pré-analítica, e nós temos que ter a flexibilidade mental de fazer o caminho oposto, que é, se eu tenho dois dados que entram em conflito e eu vou à história clínica do doente e eles também não me fazem sentido, alguma coisa ali no meio do processo correu mal. E vocês têm que ter a plasticidade de perceber o quê e fazer o processo oposto. Como se fosse uma linha de montagem. É quase. Como eu dizia, um puzzle. Se vocês chegam ao fim e falta uma peça. Ou sobram duas, ou então até têm uma e têm lá um espacinho, mas o espacinho não faz o match, alguma coisa correu mal. Ok? Por isso, meu conselho para quem quer seguir carreira em análises clínicas: apliquem-se, porque é preciso nota para entrar pela residência, mas não descurem toda a outra parte, porque senão vão enlouquecer. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio, ok?
E depois, tem que gostar muito de patologia também. Está bem? E de vias patológicas. Porque se nós estamos a medir aquilo para aquela via, porque aquela molécula tem que ser importante de eu ser vista ali, eu tenho que perceber porquê. E se vocês não perceberem a bigger picture, fazer este processo para trás que eu vos dizia vai ser muito difícil. Para mim ainda é, que estou agora a começar. Muito difícil. E que competências não académicas considera importante para quem quer seguir esta área? Ok. Têm que ter destreza em vários níveis de técnicas, seja as mais avançadas, seja as mais clássicas, porque nós usamos tudo. Vamos à microbiologia, temos ainda muitas técnicas clássicas que continuam a ser bastante utilizadas. Mas se formos à parte da biologia molecular, com NGS, por exemplo, e sequenciação, esqueçam, aquilo já é literalmente, vocês têm um cartucho, pipetam para lá a amostra com um buffer, metem na máquina, resultado. Ok? Portanto, têm que ter esta destreza de saber desde o mais rudimentar ao mais avançado. Portanto, plasticidade, em termos de aprendizagem. Depois, que eu já vos disse, têm que ter interesse por uma série de áreas e gostar. Depois, têm que gostar de estar no laboratório, ok? E gostar, lá está, daquilo que é mais básico, desde o pipetar, ao pesar, ao etiquetar, ao conferir, ver se realmente aquela amostra veio com o número e o nome e com a idade e se está bem identificado, ou se por acaso receberam uma amostra e nem sequer a identificação tem. Enfim, têm que saber olhar para as coisas e, a nível de faculdade, por exemplo, eu via, também o fiz, muitas das vezes vinhamos para as aulas de laboratório e havia, por exemplo, a professora Eugénia a dar-nos na cabeça por causa de fatores de diluição. O que é que isto não vai servir? A questão é, se houver um equipamento que esteja a fazer, que seja necessário diluir uma amostra para fazer um parâmetro analítico, e ele esteja a fazer uma diluição mal feita, vocês têm que saber perceber que ele está a fazer a diluição mal feita e porquê. Para saber o que é que está mal, também tem que saber o que é que está bem. Portanto, tem que saber de várias áreas, de matemática, de microbiologia, como é óbvio, têm que saber de patologia, têm que saber, que eu ainda não falei, de farmacologia, porque adivinhem quem é que vai fazer, por exemplo, o doseamento dos anticorpos ou dos fármacos que são anticorpos monoclonais nas doenças autoimunes. É o laboratório. E ou melhor, nós, quando damos alguma informação, temos de saber se aquela informação faz sentido ou não para o estado do doente e o que é que vamos dar ao clínico. Portanto, têm também que ter essa faceta, além da plasticidade, da resiliência, do conhecimento de várias áreas. Não achem que só têm que saber daquilo que é topo. Outra coisa que têm que saber da farmacologia é antibiogramas de trás para a frente, de frente para trás. Porque são vocês que os vão disponibilizar. Ok? Aparece lá a bactéria, fazemos um antibiograma e tem, às vezes, que já me aconteceu, 2 bichos a causar doença no mesmo sítio, por exemplo, numa urina. E um é um gramo positivo, um cogramo positivo, e o outro é um bacilogramo negativo. E vocês têm que fazer o match dos antibióticos. E para isso têm que saber de farmacologia, além de terem que saber da parte da microbiologia toda e da bacteriologia. Estão a ver? Por isso, vontade de aprender, plasticidade, foco e não acharem que é só saber daquela coisa que é do topo. Não, tem que saber da base até ao topo. E para isso, têm que se esforçar, têm que bater muito com a cabeça nas paredes, mas também têm aqui à vossa volta as pessoas certas para vos orientar, ok? Por isso, aproveitem cada dia que cá estejam. Como mantém a motivação ao longo dos anos de estudo e trabalho intenso? Ora, a motivação também falha. Não tenham dúvidas que há... então agora quando estou a escrever a minha tese de doutoramento, porque eu sempre detestei fazer introduções. Então qual foi a última parte da minha tese que eu escrevi? Introdução. Escrevi tudo o que era trabalho prático, mas a sério, rápido, até foi rápido. E depois chega à introdução. E eu acho que sofro daquele síndrome dos escritores que é quando veem a página em branco panicam. É literalmente isso. É eu olhar para a página em branco e a pensar para onde é que eu começo. Portanto,
nesse âmbito a motivação também me falhou, ok? As pessoas à minha volta foram essenciais para eu me motivar. Os meus amigos, a minha família, a minha parceira, o professor Inácio. Aturou-me tanto. Ainda me atura. E por isso eu acho que a minha principal fonte de motivação são aqueles que estão à minha volta. Às vezes nós não sabemos, ou eu pelo menos não sei receber a motivação que me estou a tentar dar, porque é aquela célebre pergunta do âmbito familiar. Então e quando é que acabas o doutoramento? É a pior coisa que vocês podem perguntar a alguém que está a fazer um doutoramento, é quando é que acaba, ok? Mas eu hoje sei que eles perguntam num lugar, ou de um lugar de preocupação, de carinho. Mas quando vocês têm os nervos à flor da pele, não soa nada disso. E às vezes, lá está, a motivação não passa como motivação. Lá está, porque nós não a percepcionamos, ou eu pelo menos não a percepciono dessa forma. Olha, uma coisa que me ajuda imenso a motivar-me é não fazer nada relacionado com aquilo que me está a trazer frustração. Imagina, se me está a frustrar a escrever a minha tese de doutoramento, eu vou fazer qualquer coisa que não implique escrever a minha tese de doutoramento. Ou vou passear as minhas cadelas, ou vou de fim de semana ver a minha família e não levo o computador. E depois é aquela coisa do fazer as coisas com um propósito. Eu, no meu caso, tenho uma grande segunda motivação para acabar a minha tese de doutoramento, porque eu prometi ao meu pai que o faria, antes dele partir. E cada vez que já não me motivavam as pessoas à minha volta e já não me motivava a sair do que eu estava a fazer, a minha motivação era pegar numa caneca que ele me deu, que diz sempre contigo, e eu olhava para a fotografia que temos os dois e eu pensava assim, pai, está bem, eu prometi, ensinaste-me que as promessas estão para ser cumpridas, eu vou cumprir. E isso também me motivava. Outra coisa é a questão de finalizar etapas. Eu gosto de começar uma coisa e gosto de acabar, ok? Eu gosto de encerrar de ciclos, dá-me conforto. Eu não sou pessoa para me estender muito numa coisa que já não é para mim. Eu sempre fui muito assim. Quando eu achava, por exemplo, nos alumni, quando chegou à parte em que eu achei que já não tinha mais nada a fazer ali, que já não era proveitoso para mim, nem para os alumni, nem sequer para o Ubifarma, eu cheguei e disse, malta, temos que falar sobre isto. E felizmente naquela altura a malta que estava à frente do núcleo já tinha um plano que eu achei fantástico e muito bem estruturado e organizado, criar a rede alumni, mas deixar a gestão da rede alumni ao encargo do núcleo, para mim faz muito mais sentido. Até porque depois, em termos de captação das novas gerações, é muito mais fácil do que para mim, que tinha que andar todos os anos, malta, e-mails que é para eu inserir aqui. Por isso eu gosto do encerrar dos ciclos, então pensar no encerrar do ciclo para mim dá-me conforto e dá-me também motivação. Acho que é basicamente isto. Se pudesse resumir a sua experiência profissional em 3 palavras, quais seriam e porquê? Tem que ser 3, não pode ser 2? Pode ser 2, montanha-russa. Porque é literalmente assim que eu me sinto em termos profissionais, é uma montanha-russa. E ainda bem que assim é, porque assim eu nunca cheguei àquele ponto em que estou naquela verdadeira monotonia e estou a fazer só porque estou a fazer. Do género, estou a fazer porque é isto que eu tenho que fazer e acabou. Não, eu gosto que seja assim. Eu gosto da mudança. Ainda hoje dizia para uma das nossas técnicas, que é a Dona Alina, que eu gosto muito dela, eu dizia-lhe assim, Dona Alina, eu se tiver que mudar, mudo. Eu até agora na minha vida não fiz outra coisa que não seja mudar. E ela respondeu-me assim, olha que quem muda, Deus ajuda. E eu assim, pelo menos comigo está a funcionar assim. E eu acho que é isso que me traz felicidade. É que eu até hoje tive sempre a felicidade de, quando isto chega para mim, eu vou mudar. E quando mudei, foi para mim, foi sempre para melhor. E para uma coisa que me trouxe mais autossatisfação. E que me tornou uma pessoa mais realizada como profissional. E portanto, ainda bem que é esta montanha-russa, e espero que assim continue, porque eu quero novos desafios, porque eu detesto monotonia. Se pudesse voltar ao início do curso, que conselhos surpreendentes daria a si mesma que ninguém lhe contou na altura?
Olha, surpreendentes, não vais para a tuna só no teu terceiro ano, vai logo no primeiro. Primeiro conselho. Depois, não tenhas medo de falhar, porque eu ainda hoje sou muito perfeccionista e eu castigo-me muito quando falho. A questão é uma coisa que também estou a tentar trabalhar agora, a perfeição não existe. Eu muitas das vezes vinha para aqui a achar que, eu sei que o professor mandou preparar aquela aula, eu não li nada, e eu ficava assim muito encolhida no canto, do género, pronto, espero que passe longe, que não se lembre que eu existo e que não me faça uma única pergunta porque eu não li uma linha. E não faz mal nenhum. Eu ainda hoje digo à malta a quem eu dou aulas, vocês não têm tempo, não conseguem, não querem, não tem problema nenhum, nós aqui estamos para contextualizar e para vocês seguirem a partir de uma base sólida. É assim que eu dou as minhas aulas. E eu gostava, se voltasse atrás, de me permitir, não quero fazer referência ao rolo Minha Alma, está bem, mas eu gostava de me ter permitido falhar mais. E não ter medo de falhar, porque é da falha que surge depois a coerência de pensamento, que é de género, eu dizer uma bacurada e o professor vir e dizer, ok, calma, porquê? Porquê é que achas que é isso? E a partir dali desconstruirmos uma coisa que eu até achava que sabia, mas não sei. Portanto, permitir-me falhar. Depois, sair mais vezes. Eu, se soubesse o que sair hoje, em vez de sair 2 vezes por semana, eu saía todos os dias. A sério. Eu ia tomar café todos os dias depois de jantar, com um grande amigo meu de faculdade, que é o Rui. Aí tenho muitas saudades do meu Ruizinho, do meu Xuxo, que também não vejo já uma carradona de anos. Beijinhos para o Rui, se ele vir isto. Íamos todos os dias tomar café. Mas sair, conviver com mais pessoas, nós fazíamos sobretudo em semana PEM. Porquê? Porque fazíamos a PEM à segunda e terça de manhã, fazíamos as 2 à segunda e uma à terça de manhã, e depois íamos sair nessa terça e depois saíamos na quinta. E depois, nova rotina de estudar, de núcleo, de tuna. Por isso, se hoje começasse o meu primeiro ano, eu ia sair mais. Eu ia aproveitar muito mais a vida académica, porque quando nos dizem que não volta para trás, é literalmente não volta para trás. Por isso, aproveitem-na, porque também é no sair e no conviver com pessoas de outros cursos que nós podemos moldar a nossa carreira futura. Qual foi o caso ou a experiência no seu percurso profissional que a marcou, seja com emoção, com orgulho? Olha, vou-vos falar de um senhor que eu tive enquanto estava a estagiar na Farmácia Avenida do Fundão. Agora um grande beijinho para elas também. Também tenho muitas saudades delas. Eu tinha um senhor, durante o meu estágio, que ia medir a tensão arterial recorrentemente. Mas quando eu digo recorrentemente, ele começou por ir hoje à segunda. Hoje à segunda não, que hoje é quarta, não é? É quarta. Imagina, ele ia hoje à quarta. Sim. E a primeira vez as minhas supervisoras disseram: olha, Ana, então eu quero medir a pressão arterial, vai lá até o gabinete de atendimento e mede a pressão arterial ao senhor. Sim, senhor. Eu levei o senhor uma vez, o senhor tinha a tensão alta, ok? E comecei naquela conversa mas afinal o senhor toma medicação, faz as suas refeições onde? Quais são os seus hábitos diários? Tem uma atividade física? Não tem? O senhor já é idoso, ok? E chegámos a um ponto tal que o senhor ia à farmácia dia sim, dia não, para medir a tensão arterial e para meter conversa com ele. Mas eu consegui ganhar a confiança do senhor, e eu até me afeiçoei ao senhor. Eu consegui ganhar a confiança do senhor ao ponto de conseguir moldar-lhe certos hábitos alimentares, e a pressão arterial dele, com a medicação que ele estava a tomar, estabilizou, nem valores normais, que era uma coisa que ele não conseguia. Depois, passado algumas semanas, já mais para o final do meu estágio, ele até estava com tensões baixas, e eu disse-lhe para ir ao médico porque provavelmente ele tinha que rever a medicação, ok? E ele tomava, já não sei se eram 5 ou 4 moléculas diferentes para controlar a tensão arterial. E foi daqueles casos que mais me marcou. Porquê? No meu último dia de estágio, o senhor apareceu para medir a tensão. E eu disse-lhe que me ia embora, que ia aqui para o Hospital da Covilhã, que eu a seguir vim fazer o estágio de hospitalar,
E eu disse, olha, eu vou-me embora, a partir da semana que vem já não estou. E o senhor chorou. E chorei eu também, não é? Porque estávamos efetivamente já os dois muito afeiçoados um ao outro. E ele já brincava, já entrava na farmácia a brincar comigo, e eu já brincava com ele. E eu estava aqui a estagiar na farmácia do hospital, e há um dia que eu estou, acho que era no armazém que eu estava. E vem uma técnica chamar-me porque havia um senhor que estava à minha procura, um senhor do fundão. Como assim? Fundão? Eu ainda pensei que era o meu pai, porque ele às vezes fazia destas coisas, que eu vinha frequentemente a Castelo Branco, eu ainda pensei, bem, é o meu pai para me pregar mais uma das suas partidas, que o senhor também era perigo isso. Então lá fui eu, dizendo, tá pai, vais levar aqui um raspanete, nunca mais me apareces aqui horário de trabalho. E eu chego, e era o senhor a quem eu pedia atenção arterial. Ele viu-me e começou a chorar. Claro que eu chorei também. Mas ele, eu tinha que a vir ver, eu tinha que vir ver se você estava bem. Quando é que volta para o fundão? Tenho muitas saudades suas. E pronto, foi daquelas experiências em âmbito profissional que mais me marcou, sim. Se a sua carreira fosse um mapa de aventuras, qual teria sido o ponto mais inesperado ou surpreendente que a fez crescer? Que me fez crescer como profissional agora? O dia em que o professor Inácio entrou no laboratório dentro e me disse assim, vamos falar. A sério. Eu estava a meio da minha dissertação, eu tinha acabado de mandar uns dados de uns testes que eu tinha feito, e ele literalmente entrou no laboratório, lá de cima, no laboratório de Fisiologia, e disse, vamos falar. E a partir daí, minha vida mudou completamente. Vamos fazer isto ou aquilo. Pipeta manual ou automática? Manual. Microbiologia ou bioquímica? Horríveis vocês. O meu doutoramento é tudo virado para a bioquímica. Estou há um ano na microbiologia. Ai, que horror! Se vocês me fazem isto. Não, microbiologia. Trabalho sozinho ou trabalho de grupo? Grupo. Manhã no laboratório ou à tarde? Manhã. Muito mais ocupado, muito mais gente, muito mais coisas. Artigos científicos ou livros didáticos? Para ler ou escrever? Para ler. Artigos científicos. Ensaios clínicos ou análises laboratoriais do dia a dia? Ai, vocês são horríveis. Ensaios no sentido de investigação, certo? Sim. Vocês não ajudam. Investigação. Que eu também faço investigação no laboratório, está bem? De análise clínica. Café ou chá para sobreviver a longas sessões? Café. Café, sempre fui café. Trabalho de equipa ou investigação individual? Trabalho de equipe. Experiência prática ou teoria detalhada? Experiência prática. Bem, agora vamos repetir a completa frase. Se eu não fosse farmacêutica, provavelmente seria... Profundamente infeliz. Escolha 3 palavras que descrevam a residência farmacêutica. Trabalho, aprendizagem e felicidade. Estas eram as questões que tínhamos para si. Gostamos muito destes esclarecimentos e temos a certeza que nos ajudou imenso, tanto a nós como aos estudantes que nos assistem. Mais uma vez, obrigada e até uma próxima. Obrigada, pessoal. Gostei muito de estar aqui e mais uma vez parabéns pela iniciativa e muito, muito, muito sucesso para este ano, para todos.